Com certeza tu já ouviu falar em VTubers. Eu mesmo já fiz questão de deixar esse termo bem explicado para vocês aqui há um tempo atrás. Eu acredito que todos aqui estão bem familiarizados já com esse nome. E o que mais me impressiona nessa comunidade toda é que geralmente a gente não vê tantas polêmicas assim envolvendo VTubers. Acho que a única polêmica que a gente pode dizer que elas estão envolvidas é a de serem incrivelmente fofas. Na época, por eu ter pesquisado bastante o caso da VTuber Loli e principalmente eu ter feito pesquisas em espanhol, por algum motivo inexplicável o YouTube decidiu que eu queria ver mais conteúdos relacionados a VTubers latino-americanas. E foi exatamente dessa maneira que eu acabei descobrindo o caso dessa VTuber que eu vou comentar hoje. Vocês já sabem como essas virtual YouTubers funcionam. Na sua grande maioria, as meninas elas usam a sua webcam apenas para captura de seus movimentos, mas elas acabam se representando por uma personagem animada na tela. Essa é uma das grandes características para tu ser uma VTuber. E uma outra muito importante é ter uma voz bem fofinha. A sua voz, ela meio que vai determinar a sua personalidade, já que você não consegue demonstrar tanto assim por expressões faciais, devido a algumas limitações dos programas que a gente usa para capturar os movimentos. Apesar de terem alguns que são muito bons nisso também. E foi exatamente por isso que essa VTuber aqui acabou chamando muito a minha atenção, porque se tratava de uma VTuber que era muda. É isso mesmo, tu não entendeu errado? Uma VTuber muda. Isso por si só já é algo bem curioso e que eu resolvi ir atrás e pesquisar um pouco mais sobre, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de uma VTuber que era muda, mas nessa minha pesquisa eu acabei encontrando coisas que, sinceramente, eu não queria ter encontrado. Essa VTuber da nossa história se chama Asria. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas eu vou falar assim o vídeo todo. E como eu já falei, ela é uma VTuber que é muda. Pesquisando um pouco mais sobre a sua história, eu descobri que ela acabou ficando muda por conta de um acidente que ela teve de carro quando ela era pequena. E que ela tinha muita dificuldade de se expressar com outras pessoas por conta da sua deficiência. E era exatamente por isso que muita gente meio que não aceitava ela do jeito que ela era. Isso acabou chamando a atenção e realmente comovendo boa parte das pessoas que ficavam sabendo da história dela. Ainda mais que, por ter esse problema e não poder se expressar com a fala, ela sempre se demonstrou ser uma menina muito mais atenciosa com o pessoal nas suas lives, para poder compensar essa sua deficiência. Muitos youtubers acabaram se emocionando com a história de superação dessa menina aqui, e acabaram até mesmo fazendo vídeos contando um pouco mais dessa história e o que havia acontecido com ela. Mas eu acho que tu consegue perceber que por esse título tem alguma coisa errada. E pois é, cara, infelizmente essa história vai ficar muito pior do que tu imagina. Por ela ser uma VTuber que não conseguia se comunicar muito bem e nem ao menos havia fotos dessa garota, muitas pessoas começaram a meio que desconfiar dela. Várias suspeitas surgiram em cima da Asria, mas é claro que ninguém teve a audácia de acusar essa menina sem ao menos ter algumas provas concretas disso. Afinal, tu não pode obrigar as pessoas a se exporem aqui na internet e pedir que elas te mostrem fotos dela realmente. Ficar se mostrando abertamente com fotos e vídeos pra muita gente é algo um pouco difícil, tanto que a gente sabe que tem inúmeros youtubers que não mostram seu rosto com medo do que as pessoas vão achar da sua aparência, ou porque tem autoestima muito baixa, ou simplesmente não sabem se comportar em meio a uma câmera. E isso meio que se aplica a mim, afinal eu não mostro muito meu rosto em nenhum lugar, mas relaxa que isso tá prestes a mudar. E eu acho que é exatamente por isso que VTubers estão fazendo tanto sucesso assim. Pois se você é uma pessoa muito tímida, você ainda assim consegue se expressar sem ter que se mostrar abertamente para um público. Só que a comunidade começou a suspeitar ainda mais disso quando a Asria pedia frequentemente dinheiro para seus seguidores. E sempre que era questionado, ela dizia que isso era para possíveis operações que deveriam ser feitas. Tudo isso era extremamente estranho. As pessoas começaram a achar isso estranho porque ninguém ao menos conhecia a voz dessa menina por ela se dizer muda, e depois de tanto tempo fazendo lives, nunca uma foto dela foi a público. Só que as coisas começaram a ficar mais claras quando um youtuber e editor de vídeos que trabalhava para ela acabou recebendo um de seus pagamentos por um vídeo, só que tinha algo um pouquinho estranho nesse pagamento em específico. No e-mail estava escrito o nome de Shiro Edgens, e esse youtuber afirmou que ele nunca havia trabalhado com alguém
alguém desse nome? E pesquisando esse nome no YouTube, ele nos leva para um canal de 300 mil inscritos que produz músicas. E bem, a comunidade acabou descobrindo que esse canal aqui, na verdade, é de um cara. Sim, é de um cara e ele não é mudo. Pois é, e alguns dias depois que isso aqui tudo foi revelado, o pessoal acabou colocando muita pressão nas lives da Asria. Foi quando ela resolveu abrir o jogo completamente. Na verdade, a Asria se tratava de um homem, e o pior de tudo é que não era mudo. Depois de saber disso, a comunidade dela simplesmente foi a loucura. Porque pensa comigo, você todos os dias está lá interagindo com o que você pensa ser uma pessoa, pensa ser uma menina, e o pior de tudo, pensa ser muda, pra no final descobrir que era tudo uma grande mentira só pra sugar o teu dinheiro. Sinceramente, por mim, o fato de ser homem não é nem o mais pesado aqui dessa história. O mais pesado disso tudo é ele enganar as pessoas dizendo que possui uma deficiência. Muita gente acabou simpatizando com essa história exatamente por isso, pelo fato de que na teoria era uma história de superação de alguém que estava tentando trazer algo para as pessoas, mesmo com todas as dificuldades, mas parece que no fim era tudo uma grande mentira. Me surpreende bastante que ainda existam pessoas desse tipo, que enganam inúmeras outras pedindo dinheiro e ainda no final do dia elas conseguem dormir com a consciência limpa como se nada tivesse acontecido. A sorte de todo mundo é que esse cara aqui, ele não era tão inteligente assim quanto a gente imaginava, e ele acabou deixando vazar algumas pistas e muitas informações que acabaram levando a gente a descobrir toda essa história aqui. Mas pensa comigo, se esse cara tivesse pensado um pouquinho mais e tomado um pouco mais de cuidado, quantas pessoas ele ainda ia estar enganando e vai lá saber quando que a gente ia descobrir isso? Só que essa história... Essa história, ela ainda não acaba aí. Nos tweets ele acaba falando pra vocês que lamenta muito por tudo que havia acontecendo e que realmente aquilo foi uma grande farsa que estava acontecendo há mais de 6 anos. E que na verdade a Asria nunca havia existido e que agora, depois disso tudo, ela vai sumir pra sempre. Nossa, né, gente? Que nobre da parte dele dizer que agora ele vai sumir pra sempre depois de pegar todo o seu dinheiro e simplesmente vazar. Porém, mesmo depois de eu saber tudo isso e saber que essa Asria não existia e que o cara ele acabou excluindo todas as redes sociais possíveis, mesmo assim eu ainda resolvi procurar por informações nessas redes sociais. E entrando no antigo canal da Asria, que hoje se encontra com um nome nada a ver, você percebe que há algumas semanas atrás foi postado um vídeo com um título extremamente zoado, e que nos comentários desse vídeo se encontra um comentário fixado com uma conta na Twitch. E entrando nessa conta, adivinhe só, meus amigos, parece que a nossa querida Asria tá de volta, mas não da maneira que vocês conheciam ela. Agora ela fez uma mudança de sexo e por algum milagre dos deuses ela conseguiu voltar a falar. Vocês acreditam nisso, cara? Mas deixando de besteira, tudo indica que esse cara aqui que fazia a suposta Asria que a gente conhecia, agora resolveu voltar a fazer lives, mas de certa forma da maneira correta, sem mentir pra todo mundo e fazer realmente ele. Eu não posso confirmar que esse brother aqui é realmente o cara que dizia fazer a Asria, mas tudo indica que sim. E se isso realmente for verdade, eu não consigo acreditar na tremenda cara de pau que esse mano tem. E cara, esse caso aqui pra mim é algo extremamente problemático e que na teoria tudo foi resolvido agora e a gente já sabe de toda essa farsa. Só que isso mancha completamente a reputação da comunidade VTuber. Porque me diz, depois de todo esse caso aqui, como que agora a gente vai poder confiar na pessoa que tá por trás daquele avatar e por trás daquela voz? Porque sim, nesse caso aqui ele acabava não falando e dizia que ele era mudo, mas vocês sabem que não é muito difícil você usar alguns programas que sintetizam sua voz para parecer uma de uma menina de 19 anos. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi que existia uma comunidade de virtual youtubers, porque como eu falei anteriormente no vídeo, isso possibilita que pessoas que sejam tímidas consigam se expressar melhor e criar conteúdo para essa plataforma aqui. Isso abre muitas portas
portas para pessoas que têm problemas de insegurança ou até mesmo problemas físicos. E eu acredito que todo mundo aqui merece o direito de poder se expressar, e essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito boa para isso. Infelizmente, acabou acontecendo todo esse caso aqui com essa VTuber, ou com esse VTuber, eu não sei mais de quem eu tô falando, que eu realmente espero que isso não se repita mais, porque isso pode acabar destruindo e muito a reputação dessa comunidade aqui. Mas enfim, o meu nome é Bars e essa é só a minha opinião. E se você tem uma opinião diferente da minha, deixa ela aí nos comentários e eu tenho certeza que eu vou ler ela. E se tu quiser ter um contato melhor comigo, me segue aí nas redes sociais. Instagram rei_bars e Twitter @reibars. Ambos estão aí embaixo na descrição.